né? Vamos compartilhar tela, pôr para gravar, e vamos fazer aqui exemplos de mais uma situação de equilíbrio térmico, tá bom? Então, vamos lá. Começando, opa, deixa eu apagar aqui. Vou ler um enunciado de um exemplo com vocês, para vocês, né? E vou separar aqui numa tabela todas as informações possíveis desse meu exemplo, tá? O problema que eu tenho aqui, depois eu mando o enunciado certinho para vocês. O enunciado tem 4 linhas, tá? Ele está falando assim: um bloco de gelo de massa 60 gramas, a menos 10 graus Celsius, foi colocado ao mesmo tempo que 20 gramas de cobre, a 80 graus Celsius, em um calorímetro contendo 300 gramas de água, a 20 graus Celsius. Sendo a capacidade térmica do calorímetro igual a 50 calorias por grau Celsius, calor específico do cobre igual a 0,092 calorias por grama grau Celsius, calor latente de fusão, 80 calorias por grama, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, determine a temperatura final de equilíbrio térmico, tá? Então, tem bastante dados numéricos, mas o enunciado tá curtinho. Eu vou separar todos os elementos que existem nessa situação. Desculpa, gente. Vou separar todos os elementos que existem nessa situação do meu problema, tá? Então, primeira coisa que o problema está me falando. Existe um calorímetro nesse meu exercício, tá? Esse calorímetro, ele contém água. Dentro do calorímetro, tem água. Além de água, foi colocado um pedaço de cobre dentro desse calorímetro e também um bloco de gelo. É isso que eu tenho no exercício. 4 elementos diferentes. Agora eu vou separar desses 4 elementos algumas informações. Que informações são essas que eu vou separar aqui montando uma tabelinha, tá? Eu vou separar a massa, eu vou separar o calor específico, então a massa em gramas. Todos os calores específicos que estão no enunciado estão em calorias por grama grau Celsius. Vou separar a temperatura inicial e vou tentar descobrir a temperatura final. Lembrando que a temperatura final é o mesmo valor para todos eles, tá bom? Isso é a temperatura de equilíbrio térmico. A temperatura inicial está em graus Celsius no meu problema, então eu vou achar a temperatura de equilíbrio térmico também em graus Celsius. Do calorímetro, não está no enunciado a massa nem o calor específico. Então, eu vou tirar essa barrinha aqui do meio, porque do calorímetro, o que ele me deu foi a capacidade térmica. Lembrando que capacidade térmica é o produto M vezes C. Tá? Então, sempre que ele der capacidade... Nossa, parece um O aquilo ali. É um A. Era para ser um A. Capacidade térmica. Eu preciso lembrar que essa capacidade térmica é o produto M vezes C. No calorímetro tem água. Quanto que ele me disse que tinha de água lá no calorímetro? Ele me disse que tinha 300 gramas de água. E a temperatura dessa água inicial é de 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, essa água é líquida. Então, eu vou pôr aqui na minha tabelinha o valor do calor específico que ele me deu da água líquida. Estava lá no enunciado, o calor específico da água líquida é 1. Se o calorímetro tem água a 20 graus Celsius, isso significa que o calorímetro também está a 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do calorímetro é a mesma temperatura da água que ele contém. Aí foi colocado cobre aí dentro.
Quanto que ele colocou de cobre? 20 gramas. E no enunciado, eu tenho o calor específico do cobre. Ele me deu 0,092. Isso é tabelado. E ele colocou o cobre numa temperatura inicial de 80 graus Celsius. Depois ele introduziu gelo aí dentro. Quanto de gelo? 60 gramas, estava lá no enunciado. Aparece o calor específico do gelo no enunciado, 0,5. A temperatura inicial desse gelo é de menos 10 graus Celsius. Então, eu tenho calorímetro, água, cobre e gelo. Porém, eu vou ter que fazer uma parte aqui, ó, pro gelo. Por que eu vou ter que fazer uma parte aqui pro gelo? Eu vou imaginar o que vai acontecer com esse gelo. Por isso, eu vou traçar um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor que esse gelo vai receber, tá? O gelo está inicialmente a menos 10. Esse gelo vai receber energia térmica do calorímetro, vai receber energia térmica do cobre, e a temperatura do gelo vai deixar de ser menos 10, e ela vai subir até que esse gelo atinja a temperatura de 0 graus Celsius. Quando o gelo atingir a temperatura de 0 graus Celsius, ele muda de estado físico. Portanto, eu tenho aqui, e até aparece no enunciado do exercício, o calor latente de fusão, que é de 80 calorias por grama. Está lá no meu enunciado. Não entra na minha tabela, porque eu não tenho L, eu tenho só MC, temperatura inicial e temperatura final na tabela. E aí, o que acontece com essa água líquida que se formou do gelo? Ela é aquecida até a temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final, que eu não sei quanto vale. Vou aumentar minha luzinha, que agora eu vou pôr bastante coisa aqui. É um problema de equilíbrio térmico, e aí a gente vai lembrar que nos problemas de equilíbrio térmico, a soma de todas as trocas de calor tem que dar 0. Quem está trocando calor nesse exercício? Então, eu vou começar. Ó. A quantidade de calor do calorímetro. Calorímetro perde energia térmica, ele tem maior temperatura. Ele e o cobre perdem energia térmica para o gelo. Então, eu vou ter a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor da água que está dentro do calorímetro, mais a quantidade de calor do cobre, mais a quantidade de calor do gelo, e isso tem que dar 0. Eu vou somar todas as quantidades de calor. Então, pro calorímetro, eu vou fazer MC delta T. Para a água, eu vou fazer MC delta T. Para o cobre, eu vou fazer MC delta T, mais para o gelo, eu vou fazer MC delta T, mais ml de fusão, mais MC delta T da água líquida que se formou do gelo. Olha como ficou enorme a minha linha, né? Então, eu tenho para cada um desses elementos um MC delta T, porém, para o gelo, eu vou analisar quando ele é sólido, quando ele passa pela fusão e quando ele se transforma em água líquida. Então, não tenho o MC do calorímetro, nem a massa, nem o calor específico. Eu já tenho o produto dos dois, e o produto dos dois é 50. Esse ΔT que aparece aqui para mim é a temperatura final menos a temperatura inicial do calorímetro, que é 20. Agora, eu vou para a água que está dentro do calorímetro. Quantidade de água que está dentro do calorímetro, 300 gramas. Essa água está a 20 graus Celsius, essa água é líquida,
então o calor específico dela é 1. Variação de temperatura dela, temperatura final, menos a inicial, que é 20. Vou para o cobre. Massa de cobre que eu tenho aqui no meu problema, 20. Calor específico do cobre, 0,092. Variação de temperatura do cobre, temperatura final, menos a inicial, que é 80. Então, fiz aqui várias substituições. Deixa eu empurrar um pouquinho para a esquerda do que nós tínhamos numericamente falando. Tá? Vou empurrar isso aqui para cá. Só para tentar deixar certinho um embaixo do outro. Beleza. Agora eu vou para o gelo. Massa de gelo, 60 gramas. Cuidado que esse primeiro calor específico que aparece aqui, ele é o do gelo. E ele vale 0,5. Muita atenção com essa variação de temperatura que aparece aqui, ó. Essa variação de temperatura, ela é de menos 10 até 0. E de menos 10 até 0, aumentou 10. Cuidado para não errar aí. 60 gramas é gelo, calor específico é 0,5, e a variação de temperatura é da primeira reta. Mais massa de gelo, 60. L de fusão, está lá no enunciado do meu problema. O L de fusão, coloquei aqui no meu gráfico, ele vale 80. Agora eu vou para a última continha do gelo. Massa do gelo, 60. Calor específico desse gelo. Como agora ele virou água líquida, o calor específico dele vale 1. Ele é água líquida. Variação da temperatura do gelo. Cuidado que essa variação aqui, ela é da terceira reta. Portanto, ela vai ser o TF menos 0, porque essa terceira reta começou no 0. Ok? Terceira reta vai de 0 até TF. Ficou maior ainda, o monstro que ficou isso, né? Deixa eu fechar aqui o conchetes que ficou faltando. Agora acabou a física. Sobrou só matemática. Vamos para as nossas continhas, tá? O 50 multiplica o TF, então eu fico com 50 TF menos 5 vezes 2, 10, mas como é 50 vezes 20, isso aqui vai me dar 1000. Mais 300 vezes 1 vezes 300 vezes TF, vai me dar 300 TF. Menos 300 vezes 20, 6.000. Agora eu vou pegar uma calculadora. Vou pegar a calculadora aqui do celular. Vou multiplicar o 20 com o 0,092 e vou fazer a distributiva. 20 vezes 0,092 dá 1,84. Que multiplica o TF e que multiplica o menos 80, me dando aqui 147,2. Agora eu tenho 60 vezes meio, que dá 30, vezes 10 dá 300, mais o 60 vezes o 80, que me dá 4.800, mais TF menos 0 é TF, que multiplica 60 vezes 1, que é 60. Então, ficou aqui para mim 60 TF no final, igual a 0. Vamos juntar tudo o que tem TF. Então, eu vou somar 50 TF com 300 TF, eu vou ter 350 TF, com 60 vai me dar 410 TF, com 1,84, eu vou ficar com
411,84 TF. Agora eu vou somar tudo que não é TF. Estou somando, portanto, menos 1.000 com menos 6.000, vai me dar menos 7.000, menos 7.147,2. Aqui vai me dar 5.100. Então, 7.147,2 menos 5.100, eu vou achar 2.047,2. O TF, portanto, vai ser 2.047,2 dividido por 411,84, o que vai me dar aproximadamente 4,97 graus Celsius, ou ainda posso arredondar para 5 graus Celsius. Então, é um exemplo bem trabalhoso, porque eu tenho gelo envolvido na situação. Glaucia, como é que a gente sabe que derreteu todo o gelo? Se não tivesse derretido todo o gelo, o problema não me perguntaria a temperatura final de equilíbrio térmico, porque se eu não consigo derreter todo o gelo, é porque o calorímetro, a água e o cobre perderam toda a quantidade de calor que eles possuíam, deixando essa temperatura a 0 graus Celsius, que seria a temperatura do gelo, se eu não conseguisse derreter todo o gelo. Então, se não derretesse todo o gelo, a temperatura final de equilíbrio térmico seria o 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo. Ok? Tranquilinho por aqui. Vou reduzir aqui a tela para deixar esse exemplo para vocês, tá? Vou ver se eu tenho mais algum aqui interessante sobre o assunto. Eu tinha uma lista bem legal, mas é isso. Pessoal, o assunto da nossa prova vai até equilíbrio térmico. Então, nós temos uma prova até que simples, mas não esqueçam, escalas termométricas e funções termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, como é que a gente monta uma função termométrica, relações entre elas, dilatação linear, superficial, volumétrica e dilatação de líquidos. Depois nós temos propagação de calor por condução, convecção e irradiação. Então, eu posso pôr questões teóricas para vocês sobre esses assuntos, principalmente porque condução e convecção e irradiação nós só vimos teoria, né? A condução, nós vimos fluxo de calor cai na nossa prova, tá? Aí nós vimos também estados físicos da matéria, 5 estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, condensado de Bose-Einstein e o plasma, 5 estados físicos. Posso fazer perguntas sobre eles também, afinal vocês fizeram uma pesquisazinha para fazer o vídeo. Quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente e equilíbrio térmico. Esse é o assunto dessa nossa prova bimestral, tá? Na próxima aula nossa é a prova, vocês vão receber o arquivo na sexta-feira de manhã, se eu não me engano, vocês vão receber esse arquivo às 7 horas, e vocês terão até o sábado, às 7 horas da manhã, para encaminhar o arquivo com as 6 questões respondidas, tá? Então, tem 6 questões, é para responder as 6 e encaminhar para mim no Class. O e-mail com a prova, o arquivo da prova, vai apenas na sexta-feira de manhã. Vocês têm a lista de equilíbrio térmico para entregar para mim também. Não lembro qual que é o prazo da lista, se é sexta-feira também, se é hoje. A lista tem poucos exercícios, né? Então, nós vamos nos dedicar agora à resolução dessa lista de equilíbrio térmico, quem ainda não fez. Eu vou fazer a chamada. O nosso próximo assunto na semana que vem é transformações gasosas, tá? Eu entro na parte de físico-química e vou até leis da termodinâmica com vocês, ok? Adriel está presente?
Salve, salve, Adriel. Ayrton. Ok. Alexandre. Arthur. Alexandre tá aí. Arthur. O Ribeiro e o Nanaumi? Nenhum dos dois. Bruno. Salve, Bruno. Caio. Cauã. Cauã está. Flávio, Flávio, isso, Flávio. Gabriel, o Alves. Gabriel Mício. Gui. Henrique, o Casarim. Ok. Penzo. Isa, a Fernandes. A Antunes está. Fernandes não. Jefferson. João. Joaquim. Ok. Josias. Luana. Lucas Eduardo. Lucas Henrique. Salve. Luca Oliveira. Marcos Santos. Maria Briane. Salve. Duda. Salve. Marina. Ok. Matheus Garcia. Matheus Pereira. Matheus Gonçalves. Matheus Quadros. Salve. Matheus Salles. Salve, salve. Milena. Ok. Naira. Salve. Nicolas. Olivia. Rafaele. Ok. Renan. Salve. Rodrigo. Rian. Ian. Pessoal, para a aula de hoje é esse exemplo e dúvidas da última listinha de equilíbrio térmico. Então, se alguém tiver dúvidas, aproveita agora para perguntar da lista. Quem não tiver, trabalhe na lista, estude, aproveite aí esses minutinhos de aula, tá certo? Eu vou ficar online, se vocês precisarem falar comigo, aí vocês me chamem e eu tiro a dúvida de vocês, ok? Por sua presença, tá, Rodrigo? Então, estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Caso vocês queiram ficar offline, também não tem problema. Até às 11h55 eu estou online para auxiliar vocês no que for preciso, tá certo? Então, estou diminuindo aqui a minha luzinha, estou parando a gravação. E se precisar, vocês me chamam. Ok?